Boa noite, alguém Boa nos vê? noite! Será que tem alguém aqui? Pessoal nos vê, nos ouve. Bora ver. Aí, tem um chat? Oi. Temos 8 pessoas aqui, sim. Ai, que legal. Eu acho Gente, que fala sim. aqui no chat aqui, ó, se vocês estão vendo, nos ouvindo. Guilherme, Débora, boa noite! Que bom ver vocês por aqui. Meu nome tá aparecendo aqui? Não. Tá, né? Sim. Ah, estamos Aham. configuradas, estamos tudo ok. Legal. Márcio, Oi, Bruno, gente! Débora, Tudo bem? Dinamauro. Boa noite, pessoal. Que bom ver vocês por aqui. Eu e Ana Moroni estamos aguardando. Não sei se o povo que está aqui já me viu em outros carnavais, pela Licite Mais. Quem acompanha a Licite Mais sabe que a gente sempre está oferecendo conteúdo. A Licite Mais promovendo aí a capacitação de licitantes, né, com a plataforma de gerenciamento de editais, como diz a Ana, o farejador de editais, né, Ana? É. Minha luz. Só eu no mundo que usa essa terminologia. Farejador de Guilherme, dá um ok editais. aí, Tá tudo certo, pessoal? Estão escutando nosso a chefe. gente? O som tá ok? Olha, vocês sabem que eu não gosto de falar sozinha. Eu gosto que conversem comigo, que eu vejo o que está rolando aí no chat. Afinal de contas, é uma aula, não deixa de ser. Através de um bate-papo, né, amiga? Nós já estamos acostumadas à sintonia Sim. aqui. Bora começar se apresentando. Eu vou fazer as honras da casa, uma vez que já tenho, Aham. né, já um tempo aqui com o nosso queridíssimo Guilherme. E aí, Ana, te peço para te apresentar para as pessoas que estão entrando. E depois eu vou dar um alô para quem não me conhece, mas primeiro as convidadas. Então, gente, boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou Ana Moroni, também sou advogada que atua em licitações, assessora, consultora de empresas, ajudando aí, né, as empresas a crescerem, a estarem mais presentes nos processos licitatórios, né, nessa demanda aí com o governo. Também sou amiga da Priscila, amiga pessoal da Priscila, nós já nos conhecemos, e ela e o Guilherme da Licite Mais me convidaram para que gentilmente a gente estivesse aqui nessa partilha hoje à noite, para falar de uma coisinha muito importante que é a análise de concorrente. Então, eu agradeço vocês por estarem dando um pouquinho do seu tempo para a gente, né? Tempo é algo tão precioso. E espero que vocês se sintam à vontade para estarem aqui conosco, deixando as suas dúvidas, deixando o seu posicionamento e contribuindo, né, para a gente enriquecer aqui o debate. É isso. Perfeito. Então, bem-vinda, Ana. Como disse, vou fazer as honras da casa, né? Para quem não me conhece, quem ainda não me viu por aqui pela Licite Mais, hoje nós estamos numa plataforma nova pelo Webinar Jam, que traz muito mais interatividade para vocês, né? Já vão se acostumando que nós vamos usar bastante essa plataforma e vocês receberam por e-mail aí o meu convite e para participar dessa aula, né, desse bate-papo a respeito da análise de concorrentes. É um assunto muito requisitado pelos licitantes e que ainda surge muita dúvida, a gente sabe disso. E também sou advogada na área de licitações e contratos, minha especialidade. Trabalhei em órgão público por 13 anos, fui pregoeira, presidente de comissão de licitação até ano passado. E esse ano, desde o ano passado, já há um ano, estou me dedicando a assessorar apenas licitantes. E também faço treinamento, dou aula
Enfim, também tudo voltado para vocês. Empresariado, eu não sei se tem algum servidor público nos acompanhando, mas sejam todos muito bem-vindos. Já vi que tem gente de Brasília, de Minas Gerais, e fico muito feliz da gente compartilhar com o Brasil aí, né, o nosso conhecimento, a nossa experiência. A Ana, como ela bem disse, somos parceiras profissionais e amigas, nos entendemos muito bem, ela de Goiânia e eu de Belém do Pará, e compartilhamos sempre as nossas experiências, e estamos aqui à disposição, como sempre estivemos, para falarmos com os licitantes, com o empresariado desse país, para participar de compras públicas, de licitações. E hoje, com esse tema especialíssimo, espero que vocês participem aqui conosco e espero também, né, que a gente consiga falar pelo menos um pouco de tudo aí que a gente tem para falar. Nós fizemos aqui um slide para compartilhar, para que vocês saibam mais ou menos como será o roteiro de hoje. E olha, tem gente do Pará aqui, olha só, São Gonçalo, tem gente de Manaus. Manaus sempre está presente, Ana, sempre o pessoal de Manaus está presente. Tem gente de Goiânia e Goiânia! Castanhal, São Paulo. O pessoal de Castanhal é aqui pertinho. Agora não tem mais distância, né? A gente agora já se fala assim. Quando nós vamos voltar, não sabemos. Doida para dar um abraço na minha amiga lá em Goiânia, para participar dos eventos presenciais. Olha, Guarulhos. Falaram já da tua samambaia, Ana, do teu fundo. Eu tô para fazer um fundo igual. Livro, gente, livro já não é mais fundo de live. Livro é chato. Olha, Fortaleza, Porto Velho, São Paulo, Barueri, né? Osasco, Macapá também sempre tem. Gente, é um jardim vertical, ó. Leonardo de Belém. Estamos aqui perto, Leonardo. Olha só, acabamos nos conhecendo pelo webinar, que é isso. Barueri, Salvador também sempre. Rio de Janeiro. Nossa, muito legal. Bem, vamos lá? Será que, olha, Rio Branco, Acre, o povo está conversando, adoro quando vocês falam de onde vocês são, o que vocês fazem, né? Vão dizendo se vocês estão iniciando nas licitações agora ou não, se já são, como diz aqui em Belém, não sei se diz aí, Ana, macaco velho. Aqui a gente diz assim, já é macaco velho. Bem, vamos lá, vamos começar? Será que dá? Já tem 10 minutinhos? Acho que já dá, né? Uhum. 10 minutinhos? Então tá, então vamos lá. Olha, estão falando da tua samambaia. Vamos conversar sobre jardim vertical agora? Quem aí é de floricultura? Eu já tive um cliente de floricultura. Minas Gerais. Muito legal, gente. Iniciante, a Neila é iniciante. Neila, espero que a gente consiga. A gente vai falar de uma forma ampla, mas espero que tu consigas pegar aí. Mas vai abrir seus olhinhos. Vai te dizer, preciso saber mais disso aqui. E aí, corre atrás, né? Olha Pernambuco, né? É Pernambuco? É Pernambuco. Sim, então vamos lá. Vamos começar? Vão falando. Não deixa a gente falar sozinha, né, Ana? A gente fala demais. Se vocês deixarem, a gente vai ficar falando, vamos parar a madrugada. Eu não trouxe vinho, porque o Guilherme não deixou, mas na próxima... Não podemos beber em serviço, gente. Então, olha, gente, Rio Grande do Sul. Nossa, sensacional. De Belém do Pará ao Rio Grande do Sul. Quer coisa melhor? O Luiz é consultor. Luiz, para consultor, essa live aqui vai ser genial. Perfeito. Ótimo. Bora. Então, Ana, eu vou compartilhar aqui o slide, mas aí eu vou ficar tirando para a gente poder... Perfeito. Não sei. Eu vou compartilhar e vamos ver como é que
que a gente vai começar, né? É a nossa primeira vez nessa plataforma, gente, então nós estamos meio que aprendendo também um pouquinho. Peraí, eu esqueci que eu tenho, olha só, esqueci que eu tenho que abrir. Você quer que eu compartilhe? Eu tenho que abrir o slide, peraí. Né? Isso. Tá. Bom, mas olha, para mim tá aberto aqui. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo de novo. Janela do... Agora. Não. Sim, agora. E aí, tá tudo certo? Sim, se você puder colocar em modo... Isso, perfeito. Dá para aparecer? Mas dá aí aparecendo tela cheia. Mas aí você não vê. Eu não vou aguentar, gente, não olhar para vocês. Mas tá bom, vamos lá. Voltei aqui. Vamos então começar. Vamos só para vocês se situarem, mas eu vou tirar, tá? Porque eu não vou conseguir ficar olhando para o slide e não olhar para vocês. Vai ser muito ruim. Então, vamos começar. Ana, eu vou dizer como vai ser o nosso roteiro, e aí a gente começa. Eu gostaria que tu iniciasses falando aí da análise de mercado, análise do concorrente, depois eu entro em credenciamento. Pode ser? Pode. Então tá. Eu gosto de falar de habilitação também. Ótimo. Dou um espetáculo aí. É porque a análise de mercado, análise do concorrente, eu acho que tu tens já uma matéria aí já bem esmiuçada, e depois eu parto para aquele finalzinho, para a gente demonstrar uma surpresinha que tem no final. Fiquem. Uma surpresinha. Eu acredito que vai todos apresentar vão gostar, viu? Uma ferramenta sensacional para vocês. Dos nossos primeiros dois até assuntos. Então, a gente fala análise de concorrente, todo mundo acha que é dar um Google, né? Então, hoje, talvez, vocês vão virar essa chavinha aí, vai ser genial. Isso é verdade. Gente, então, nossos pontos hoje para discussão, quais são? Discussão, coloquei discussão, mas é pontos para a gente conversar mesmo. A análise de mercado, nós vamos iniciar falando um pouco sobre isso. Lembrem que o assunto principal é a análise do concorrente. Numa licitação, o que você precisa, como você vai enxergar o outro e como você vai analisar o seu concorrente. Será que é só olhar a documentação? Será que é só isso realmente? Quando você pensa em licitação, você pensa que existe um concorrente e que você vai apenas verificar a documentação dele no dia da abertura do certame? Será que é isso? Olha, a gente vai aprender que não é só isso não, tá? E até mesmo para analisar a documentação de habilitação do seu concorrente, você precisa ter, além de familiaridade com essa documentação, saber exatamente qual é a atividade daquele seu concorrente e saber como é que ele anda aí no mercado, né, amiga? E aí nós já estamos falando aqui, já começando a entrar no nosso primeiro ponto de discussão, que é a análise de mercado. Depois nós vamos falar de análise do concorrente, credenciamento, condições de participação, habilitação e análise da proposta. Então, passo a bola para a Ana, para nós falarmos sobre análise de mercado e análise da concorrência. Depois, no final, nós vamos mostrar a nossa surpresinha, né, Ana? Ok, isso. Posso tirar daqui? Eu vou tirar. Pode. O que eu queria que a gente conversasse um pouquinho já logo de início? Priscila e Guilherme, quando a gente fala de análise de concorrente, o que a gente pensa no primeiro momento, né? A gente chega aqui nessa... Aí, voltamos. Agora. Não tinha percebido, estava pequenininha. O que a gente pensa, assim, a gente fica com sangue nos olhos, porque a gente quer analisar nosso concorrente visualizando, assim, que ele é literalmente, como a palavra diz, nosso concorrente. Antes, eu quero dizer para você que está aí agora, às 21h16, horário de Brasília, você que está aqui ouvindo a gente, você já está na frente do seu concorrente, porque você está aqui afiando o seu machado. Essa época de pandemia pode estar muito bom para uns licitantes, pode estar não tão bom para outros licitantes, e está dependendo muito aí do objeto que está em voga no momento, mas isso não impede você de afiar as suas ferramentas. E a maior ferramenta que o licitante tem é o conhecimento.
Isso não tem quem diga o contrário. É por isso que empresas como a Licite Mais, que acaba sendo parceira do seu negócio, te oferta além de uma ferramenta de software, ela te oferta conhecimento. Então, assim, eu já te parabenizo, você que está aí do outro lado, que talvez a gente ainda não se conheça, a gente está se conhecendo agora, mas eu já te parabenizo pela atitude, por estar aqui, né, sendo humilde o suficiente para aprender um pouquinho mais com a gente e a gente com vocês. Então, eu já quero que, de antemão, a gente saia da caixinha e pense um pouquinho análise de concorrente de uma forma diferente. Mas como, Ana? Bom, eu quero convidar vocês a pensar que o seu concorrente pode ser o seu exemplo a ser seguido. É isso mesmo, gente. Exatamente. Eu quero que vocês pensem que o concorrente, aonde o seu concorrente está, é onde você pode alcançar, né? Aonde o caminho que o seu concorrente está trilhando é um caminho que trilhou ontem, é um caminho que você pode começar a trilhar hoje. Então, essa é a primeira questão que eu visualizo sobre a análise de concorrente. A gente vai falar sobre uma série de questões, análise de habilitação e outras questões, que é quando a gente fica com sangue nos olhos. Mas, de antemão, eu quero convidar vocês a refletir um pouquinho também sobre isso. É olhar e falar assim, caramba, mas aquele meu concorrente, nossa, ele já está indo fornecer para o estado do Tocantins. Eu não estou fornecendo no estado do Tocantins. Por que será que eu não estou fornecendo lá? Estou dando um exemplo. Outra questão interessante que a gente pode aprender com o nosso concorrente: fornecedores. Quem aqui licita insumos, né, que são, sei lá, material de expediente, alimentos, entre outros, sabe que um dos grandes tesouros para a gente ganhar a licitação é ter bons e baratos fornecedores, né? Com preço bom e qualidade boa, equivalente ao que a licitação solicita. Então, nesse momento, você ir zapear, dar uma pesquisada sobre esses fornecedores dos seus concorrentes, também pode ser uma boa chave. Outra questão, isso tudo é análise de mercado, tá? Dentro Sim. da análise de mercado, eu visualizo também, Priscila, uma questão muito relevante. O que é? É o objeto da minha licitação, é o objeto da minha empresa. Muita gente, Priscila, quando me pergunta assim, Ana, quero começar a licitar, por onde eu começo? Sabe o que eu sempre falo? Começa pela sua empresa. Como assim? Começa tendo domínio do seu negócio. Se você não tem domínio do seu negócio, nem venha para a licitação. Porque na licitação é onde vai colocar em jogo se você tem conhecimento ou não do mercado que você atua. Porque você vai ver os seus concorrentes dominando, seja obra, seja serviço de engenharia, ele vai saber todas as normas do Confeia, ele vai saber o diabo a 4. E aí é onde ele coloca em jogo se você está fazendo o seu dever de casa, pesquisando, fazendo a sua análise de mercado. Exatamente. Eu vejo assim, Ana, complementando, eu lembro que quando pregoeira, e a gente hoje, mais do que nunca, toda a comunidade jurídica, professores, servidores, né, todos os agentes estão colocando um assunto que a gente sempre falou, né, Ana, que é a parceria do particular com o público, né? A parceria público-privada no seu sentido mais amplo do seu conceito. Aquela empresa, aquele empresário que domina o seu negócio, ele sabe bater o olho num edital, num termo de referência e dizer assim, isso aqui está errado. Essa especificação não existe. Esse objeto está direcionado. Esse item apenas o fulano de tal é que tem. Né? Então, eu lembro que quando pregoeira, às vezes um fornecedor chegava comigo e falava exatamente isso. Doutora, isso aqui só uma empresa tem. E aí, como é importante, né, a fase de planejamento de uma licitação, principalmente essa proximidade, gente. A proximidade do particular com o particular, ela não é ilegal.
ela só é ilegal quando eu estou recebendo alguma vantagem indevida ou quando me oferecem alguma vantagem indevida. Mas isso não significa que tem que haver uma distância, porque quem conhece do mercado, quem é que sabe a especificação de um objeto? Não é o agente público, mesmo ele tendo expertise, mesmo ele tendo um tempo como comprador público, muitas vezes aquele objeto, aquela demanda que chega até ele, ele não vai saber lidar. Então, quer dizer, eu lembro de um exemplo que eu ouvi do professor Murilo Jacobi. Ele diz assim, que quando ele era pregoeiro, chegou uma demanda para ele a respeito de um software, algo muito assim, surreal, muito avançado, né? E ele disse assim, eu não sabia se era para comer ou se era para passar no cabelo. E é mais ou menos isso, o agente público, ele não é obrigado a saber de tudo. O que tá? Alguém falou assim, tá muito ruim. Será que é o áudio? Vocês estão me ouvindo direito? Ou a imagem? Porque para mim tá perfeito, gente. A Rosilene falou assim, tá muito ruim. Eu não gosto de deixar ninguém no vácuo, como fala aqui em Belém, tá? A Débora, ela pediu para fazer uma diferença de qualificação técnica de profissional e da empresa. É a segunda vez que ela pede. Débora, eu tô vendo a tua mensagem, porque senão, se a gente para, aí quebra o raciocínio. Mas a gente vai tentar Na fazer essa habilitação, diferença a gente tenta lá falar um na pouquinho. habilitação, tá? São imagens perfeitos. Então tá. Então vamos continuar. Ok, estão ouvindo. Então todo mundo já me deu feedback aqui que estão ouvindo, graças a Deus. Senão o Guilherme me mata dessa vez. Né? Que da última caiu tudo aqui em casa, a minha internet não funcionava. Tá, então vamos lá. Então, assim, Ana, eu queria complementar dizendo isso, que o particular, esse momento, ele é crucial, porque já se entendeu que deve sim existir uma parceria, deve existir uma proximidade, e cada vez mais o público tem que conversar com o privado. Inclusive, isso já vem aí na nossa nova lei de licitações, que é exatamente essa proximidade com o mercado, inclusive criando o diálogo competitivo, que a gente não vai se aprofundar, mas, gente, a ideia é que cada vez mais vocês se aproximem da administração pública como um todo, para ajudar nessas compras públicas, tá? Continua, Ana. Uma dica, eu vou pegar o gancho que a Priscila deu aqui para a gente, que é relevante, ainda mais nesse momento, que eu tenho certeza que, assim como vários clientes meus, vários clientes da Priscila, vocês também estão passando por um momento em que precisa ir dar uma levantada na empresa e, às vezes, está naquela insegurança se aproxima ou não da administração pública. Eu vou deixar aqui dicas para vocês que têm esse receio. Eu não quero estar no Jornal Nacional, eu não sei o quê, misericórdia. Não é assim, gente. Calma, tá tudo sob controle. É só vocês seguirem algumas orientações. A primeira delas, nunca faça visita ao órgão público se tem uma licitação em aberto daquele objeto. Sempre dou essa orientação. Ok? Tem licitação aberta de material de expediente, então eu não vou fazer visita naquele período. Deixo para fazer a visita em outro período, né? Deixo para levar o catálogo dos meus produtos ou qualquer o portfólio da minha empresa em outro período. Outra informação importante: solicite essa reunião, essa visita de maneira formal. Cada órgão tem o seu canal para isso. Tem alguns que pedem para enviar um e-mail, tem alguns que pedem para enviar um ofício, né? Tem alguns que pedem para fazer, que tem estatal até que tem a própria agenda daquela autoridade. Você já vê ali, a agenda dela é totalmente pública. Verdade. Então, assim, você faz isso de uma maneira formal. E outra dica, que essa é para a vida: não faça reunião com uma pessoa só dentro de uma sala, né? Sempre solicite a participação de uma pessoa técnica, de outra, tal, e para que você se sinta mais confortável nesse momento e apresente o seu produto como se você estivesse apresentando para qualquer outro cliente, né? Deixando ele também à vontade para poder decidir ou não, e depois, quando ele
precisar daquele produto, ele pode aí te mandar a notícia do edital ou te pedir uma cotação para contratação por dispensa de licitação, né? A contratação direta, quem sabe. Essas diquinhas aí, gente, já ajuda bastante vocês a se livrarem aí de possíveis situações constrangedoras com relação à proximidade da administração pública, que a gente sabe que pode ter, né? Mas não impede a gente de se aproximar e tentar aí provar cada vez mais que o fornecedor e a administração pública têm que andar aliados. Dentro ainda da análise de concorrente, análise de mercado, mais voltado para a concorrência, eu queria que vocês refletissem ainda, quando a gente falou de o sucesso do seu concorrente pode estar ao seu alcance, se esses caminhos que essa empresa, que é a sua concorrente, trilhou, se você também pode trilhar, e quais ferramentas você pode utilizar para te ajudar nisso, tá? A gente vai falar sobre as ferramentas jazinho. Uma questão muito interessante também é visualizar de uma maneira regional, aí na sua região, seja aqui no estado de Goiás, lá no Pará, quais são os preços praticados, como que está sendo feita aí, porque, por exemplo, eu posso ter aqui algum tipo de tabela, algum tipo de questão que eu não estou me atentando, né? Outro dia um cliente me procurou e falou assim, Ana do céu, lá em São Paulo, o objeto que a gente trabalha remunera muito melhor. Eu acho que eu vou tentar umas licitações lá. Então, assim, ele só teve essa sacada porque ele começou a analisar os concorrentes dele, né? Então, isso pode servir também para ele ir para São Paulo, como também para ele não ir, porque ele pode encontrar concorrentes mais experientes lá, né? Exato. E aí talvez tenha um preço de mercado melhor. Isso permite, né, Ana, analisar as licitações com mais profissionalismo, entendendo o mercado, você consegue, eu posso fornecer, posso aumentar aí o meu negócio, alargar a minha possibilidade de fornecimento e posso visualizar as licitações não só as da minha região. Claro que quando você começa pela sua região, que você começa a entender do mercado, você começa a ter mais contato com os fornecedores, começa a ter o volume de fornecimento também maior, consegue negociar esse preço de uma forma melhor. E assim você consegue também como é que eu posso dizer, estender, né, o negócio para outras partes do país e participando de licitações. O que acontece muito, Ana, é que o licitante ele não analisa o seu concorrente porque ele acha que é só documentação, ele acha que ele não precisa desse antes, né, dessa fase anterior, e ele começa a dar tiro no escuro, ele começa a participar de todas as licitações, sem saber se ele vai ter perna para isso, se ele vai ter como fornecer, porque ele está vendo que a concorrência dele está indo também e ele quer ir junto antes de fazer um planejamento. Amadurecer, né? Não é só a administração pública que precisa planejar, né? A empresa também precisa planejar, principalmente quando ela vai participar de licitações. Por isso, um bom gerenciador de editais é importante, porque você consegue entender esse mercado. Olha, eu estou tendo muita oportunidade em São Paulo, por exemplo. Será que eu consigo fornecer para São Paulo? Porque na minha região, para a minha atividade empresarial, as licitações não estão legais, não estão funcionando ou quase não estão tendo. Então, tudo isso, gente, é análise de mercado, é análise da concorrência. Você olhar a sua concorrência, ao mesmo tempo trazer a experiência para o seu próprio negócio, né? Amiga, tem duas questões aqui, e antes do Roberto e do Josias, antes da gente passar para essas questões deles, eu quero só fechar esse bloco de análise de concorrência, análise de mercado, lembrando, gente, que o mundo, a vida, é uma roda gigante. Uma hora a gente está por cima, outra hora a gente está por baixo. E o que eu quero dizer com isso? Você fica olhando seu concorrente pensando só que ele está só crescendo. Você já parou para ver os erros do seu concorrente? Porque a gente aprende muito com os erros. Muito. Então, assim, numa licitação, quando você for pegar para analisar, analise também o que o seu concorrente errou
O que foi que puxou o tapete dele e ele perdeu essa licitação? Isso, gente, é muito enriquecedor. Eu queria que vocês comentassem aqui, a gente fecha aqui esse bloco, a gente vai Sim. passar aqui para as questões e vamos já para outro bloco, porque a gente tem uma coisa muito legal para mostrar. Mas eu queria que vocês comentassem aqui, Priscila, o pessoal comentar com a gente se eles já visualizaram os concorrentes deles com esse olhar de serem pretenso exemplo a ser seguido, ou ainda, né, um exemplo a ser seguido ou para o bem ou para o mal, ou como ou bem ou para o mal. Ou para o crescimento da sua empresa, ou ainda para você não aprender com os erros desse seu concorrente. Queria muito que vocês comentassem aqui para alimentar melhor aqui a nossa discussão, até para a gente ver como que vocês estão em nível de análise de concorrentes. E eu complementaria que quando a gente aprende com o erro do outro, a gente entende a cabeça do pregoeiro. Lembra que algumas decisões que o pregoeiro toma em um certame que você está participando, ele já sinaliza para você, opa, isso aqui eu não posso mais fazer. E também, se ele repetir, eu já vou trazer a própria decisão dele contra ele mesmo. Então, eu já fiz isso, inclusive. Olha, gente, quando a gente está no meio jurídico, que nós somos advogadas, os juízes, eles pensam cada cabeça, não tem aquele ditado, cada cabeça, sua sentença. Então, o pregoeiro, o presidente de comissão de licitação, né, e aí, assim, eu falo de uma forma genérica, a pregoeira ou a presidente de comissão de licitação, cada um tem uma maneira de decidir, porque, enfim, a interpretação da lei envolve muitas técnicas que, muitas vezes, até os pregoeiros não são da área jurídica e acabam ali conforme a sua interpretação, do que ele estudou, e aí a gente vê decisões muito diferentes, é igualzinho, gente, como funciona no Poder Judiciário. A gente vê um juiz com a mesma lei entender de uma forma e o outro entender de outra forma. E assim vocês precisam encarar o pregoeiro, encarar o presidente de comissão de licitação. Ele é o juiz daquela licitação, ele vai decidir. E você precisa entender a cabeça dele. Olha, aquele pregoeiro, ele não admite isso. Às vezes você pode até entrar com recurso, né? Não estou falando para vocês se conformarem com as decisões, não. Mas entenderem como ele faz, como é a dinâmica da licitação. Sim. Entenderam? E assim vocês vão também conseguindo aprimorar a participação de vocês nas licitações. Ana, vamos passar. Eu sei que você instigou aí a galera a comentar. O pessoal tá. Ai, tô amando. Mas eu queria passar, antes da gente falar das perguntas, porque senão a gente voa o tempo, a gente não consegue passar o conteúdo que nós preparamos para vocês, tá? Então, eu queria falar sobre o credenciamento. Eu vou só compartilhar os slides, mas vou voltar, porque eu não vou suportar ficar olhando para o slide, tá? Eu preciso olhar para essa tela aqui. Talvez nem carece, amiga. Hã? Talvez nem carece você... apresentar o slide? Eu só vou mostrar aqui essa página do credenciamento para ver o que a gente vai conversar. Credenciamento, quem são as pessoas que podem representar a empresa e quais documentos podem ser apresentados, tá? Vamos falar, eu vou sair, porque eu já disse para vocês que eu não vou aguentar ficar olhando, porque some para mim tudo. Saí, né? Saiu. Saí do compartilhamento? Sim, sim. Sim? Sim. Ué, para mim ainda está aparecendo aqui. Apareceu. Tá, tudo bem, então vamos lá. Eu não tô te vendo, Ana. Eu coloquei eu pequenininha para deixar você grandona. Oxe! Então tá. Então vamos lá. Gente, vamos falar sobre o credenciamento, tá? Primeiro, entendam. O credenciamento, ele constitui uma espécie de um cadastro prévio de identificação no pregão, tá? Então, a gente vai primeiro entender dessa forma.
no pregão, ele é um cadastro prévio. Por isso, eu preciso, a gente vai sempre falar de um âmbito federal, não tem como a gente falar em âmbito estadual e municipal, porque cada estado e município tem seu regulamento, e a gente pode falar algo errado. Então, no âmbito federal, esse credenciamento exigido lá no pregão, ele constitui-se um cadastro prévio de identificação, certo? Ele tem a finalidade de agilizar o procedimento e permitir a participação de todos os interessados. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando do SICAF, estou falando do Comprasnet, tá? Aqueles lá que vocês estão acostumadíssimos a participar, né? Então, gente, esse credenciamento no pregão, frisando, no pregão eletrônico, ele é feito através de um cadastro prévio chamado SICAF, da forma mais simplória que eu possa passar para vocês, principalmente para quem está começando, é dessa forma que eu vou apresentar, tá? E já lá nas outras licitações, nas licitações presenciais, naquelas concorrência, tomada, convite, o pregão presencial, o credenciamento nada mais é do que apresentar um representante legal para aquela comissão, para aquele pregoeiro, para aquele certame, né? Então, o credenciamento do representante legal, ele pode ser exigido em qualquer modalidade licitatória. E eu não estou falando do pregão eletrônico, que a gente já viu que é feita de uma forma diferenciada em relação às outras licitações, tá? Então, o que a gente precisa entender nesse credenciamento? Como é que você vai analisar essa documentação? Aquela pessoa que está credenciada, que vai se credenciar numa licitação, ela precisa ser representante legal. E o documento hábil para credenciar este representante legal é o estatuto ou contrato social ou uma procuração. Às vezes, é normal verificar em alguns editais a carta de credenciamento, que nada mais é do que a procuração particular, que eu passo poderes para um representante, está ali representando a minha empresa e poder aí praticar alguns atos que são inerentes às licitações. Então, gente, eu vou apresentar o meu estatuto ou eu vou apresentar o meu contrato social, se eu for sócio da empresa, eu já estou credenciado para representar a empresa, ou vou apresentar um documento, uma procuração, uma carta de credenciamento que me passe poderes, para que eu exerça direitos e assuma obrigações em decorrência dessa investidura de poderes, dessa investidura que foi feita através de uma procuração, uma carta de credenciamento. Uma coisa que eu sempre percebo é que vocês olham a procuração, cara a crachá, vocês olham assim, quem é o sócio? Quem assinou? É ele mesmo, ok, está credenciado. Percebam, quando você vai analisar o seu concorrente e o credenciamento do seu concorrente, você não precisa só analisar isso. Você tem que analisar primeiramente se ele tem poderes para representar a empresa, judicialmente ou extrajudicialmente. Normalmente é o administrador daquela sociedade. Eu pegava muito credenciamento que era o sócio minoritário, que não era administrador da empresa, mas ele era sócio, e ele passava uma procuração ou um credenciamento para alguém. Não pode, vocês precisam estar muito atentos, que é exatamente em relação à investidura dele. Ele se reveste de representante legal para passar a procuração para alguém, para passar essa carta de credenciamento para alguém, ele tem poderes para isso. Isso tudo, gente, vai estar lá no contrato social da empresa, lá no estatuto da empresa. Quando vocês forem analisar, vocês precisam saber se ele tem poderes. Se ele não tiver poderes, ele não vai credenciar ninguém no certame. Então, prestem atenção, porque eu vejo muito, muito isso, que são os sócios não se entendendo até na sua função dentro da sociedade, e aquele sócio que não é administrador, não tem poderes, passar poderes para alguém. Ninguém pode passar poderes ou subestabelecer poderes se você não tem poder, né? Então, é basicamente isso. Olhem com muita atenção esse credenciamento, tá? Mas está tudo errado, ele não pôde credenciar o representante legal no certame. Ok, a empresa vai continuar podendo participar da licitação, porém ela não vai ter um representante
para entrar com intenção de recurso, se manifestar, fazer consignação em ata, olhar a documentação. É como se ela tivesse enviado aquela documentação de habilitação e aquela proposta por correios, tá? É assim que a gente precisa entender, e que não foi nenhum representante ali para a empresa. É como se ele só vai estar naquela sessão como ouvinte. Ele não tem poderes, portanto, ele não vai poder analisar a documentação. Ele vai poder analisar posteriormente, porque o processo é público. Mas naquele momento ele não vai poder rubricar, fazer manifestação, nem nada disso, tá? Agora, outra coisa que eu queria que vocês prestassem atenção no credenciamento. Objeto social precisa ser compatível com o objeto da licitação, tá? Objeto social incompatível é impeditivo à contratação e deve ser aferida essa compatibilidade lá na habilitação jurídica. Por isso que a Lei 8.666 de 93, ela inclui o contrato social que deve ser registrado, tá? Como fim de comprovação de habilitação jurídica. Aquele contrato social não é só para ver quem é o sócio, não. É para ver o objeto social da empresa. Eu sei que muitos aqui quem já participa de licitação pode até confundir com o KENAI. Não se tira licitante por causa de KENAI. O documento comprobatório para eu saber se a licitante tem objeto compatível com o objeto que eu estou licitando é o contrato social, não é KENAI. Esqueçam CNPJ, esqueçam KENAI enumerado de 01, 03 a 100 milhões, porque aquela numeração ali é para efeito apenas fiscal, não interessa para a gente, para analisar a compatibilidade do objeto social da empresa com o objeto da licitação. E lembrem, eu não falei objeto igual, eu falei objeto compatível. Também, quando vocês forem analisar, não vão pecar, não vão fazer bobagem, porque fica feio. E o licitante pode dizer assim, é vergonha alheia, entendeu? Então, não façam isso. Olhem o objeto, ele precisa ser compatível, tá? E onde é que vai estar lá? Lá no contrato social, né? E ele não precisa ser exatamente igual ao objeto da licitação, tá? Lembrem que a atividade, a exigência de contrato social lá na habilitação jurídica visa justamente a comprovação de que a licitante tem atividade comercial compatível com o objeto licitado. E o objeto social da empresa no contrato tem que estar registrado e ele não comprova só o exercício da atividade empresarial, mas também que a empresa faz de forma regular a sua atividade. Então, olha só como um documento, como um contrato social, lá na fase de credenciamento, é importantíssimo. Por mais que eu verifique na fase de credenciamento quem é só o representante, e na habilitação jurídica eu vá analisar que realmente aquele pregoeiro, aquele presidente de comissão de licitação vá analisar a compatibilidade do objeto, é importante que já sinaliza para vocês no credenciamento que aquele contrato não tem objeto compatível com a licitação. Alguns colocam essa condição aí de habilitação lá no credenciamento mesmo. O pregoeiro percebendo, ele já pode até minar. Não é bem o correto. O correto é abrir a documentação de habilitação e analisar esse contrato, tá? Então, não basta que a empresa ela tenha uma capacidade comercial, de fato, para fornecer o objeto. Precisa, sim, estar consignado lá no seu contrato. Não é KENAI. Eu vou puxar a orelha de vocês. No meu curso, eu vou puxando a orelha dos meus alunos todinhos. Eu vou puxando a orelha e vou dizendo, não é KENAI, esquece KENAI. Porque está todo mundo acostumado com KENAI, Ana. Está todo mundo dizendo assim, mas não é KENAI compatível. E quer saber se está igualzinho lá no objeto da licitação, tá? Então, entenderam, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, Ana. Tem? Não. Tem várias, eu estou anotando. Tá anotando?
O Leonardo está falando, lembrando que você está falando ao nível de licitação presencial. Não. Não. O quê? Em relação ao objeto compatível? Não. Objeto Não. compatível, eu já falei lá na forma eletrônica, o credenciamento, e o contrato social é em relação às licitações, é a habilitação jurídica. Qual é o momento que vocês apresentam o contrato social? Lá no pregão eletrônico, na habilitação jurídica. Agora, obviamente, gente, quando vocês fazem aquele cadastro prévio no pregão eletrônico, vocês já estão dizendo quais são as atividades de vocês. Tá? E cabe ao pregoeiro confirmar através do seu contrato social. Porque naquele momento, gente, eu já estou credenciado para operacionalizar aquele sistema, ok? Que é o Comprasnet. Eu entro lá e já estou credenciado. Eu tenho um representante que estou lá no sistema, eu já estou credenciado no sistema para participar. Agora, a compatibilidade de objeto, eu verifico através do meu contrato social, que fica onde? Na habilitação jurídica. Por isso eu fiz a ressalva que tem muita gente, muito pregoeiro, muito presidente de comissão de licitação, que traz essa análise já no credenciamento, lá nas licitações presenciais, tá? Ficou claro, eu acho, né? Isso. Ok. Perfeito. Vamos lá. Dentro ainda desse tema, a Tânia está perguntando, acho que ela quis dizer, uma procuração pública dando plenos poderes também pode ser usada para lanças, não sei o que é isso, ou terá que ser habilitado? Uma coisa importante, amiga, eu vou contar aqui uma história, né? Uma empresa cliente minha tinha o costume de sempre contratar um representante para poder estar participando de licitações. Então, esse representante tinha uma procuração pública, daquelas assim, para vocês terem feito em cartório e tudo, e aí ele de 4 em 4 anos a empresa renovava com esse representante, né? E aí, um belo dia, eu falei assim, gente, mas vem cá, me dá esse documento aí de credenciamento, deixa eu dar uma passada de olho nisso. Porque a gente sempre organizava a documentação por parte de proposta e habilitação e entregava para ele, né? E ele ia participar nas licitações aí pelo Brasil todo, pregão presencial. E aí, você não é de ver que a procuração já estava vencida, tinha 3 meses. Então, assim, ainda bem que foi a gente que viu, né? Não foi lá no certame, enfim. Mas, assim, uma coisa muito importante quando se faz uma procuração pública é ver quais poderes estão sendo dados ali, porque normalmente é uma letrinha muito miúda, a gente mal dá conta de ler, e a validade, né? Então, a gente tem que observar a extensão e o tempo. A extensão é a que nível de poder que você está dando para esse cara, né, que está representando a empresa, e no tempo, até quando, né? As procurações públicas, elas têm, algumas delas têm a validade, mas isso na hora que você vai registrar em cartório, você diz qual é a validade que você quer. Se ela não tem validade, ela vai ter por tempo indeterminado. Para aquela procuração não valer mais, precisa a empresa novamente lá pelo representante revogar aquela procuração pública, tá, gente? Alguém perguntou aqui se precisa de firma reconhecida. Não, não precisa de firma reconhecida. Agora, a gente sabe que o edital, na procuração particular, né, não é aquela pública, a gente sabe que no edital, muitas vezes, solicita que essa firma seja reconhecida. Ou você vai impugnar o edital, dizendo que não há necessidade de que essa firma seja reconhecida, ou você vai aceitar e vai reconhecer a firma. Não tem jeito, vai dançar conforme a música, né? Mas a gente sabe que pela lei da desburocratização da administração pública, não se pede mais firma reconhecida em documento, principalmente até das declarações, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma, senão a gente vai ficar só em credenciamento, eu sei que tem muitas dúvidas. Eu entendi a dúvida do colega quando eu vi aqui rapidamente, Ana, que foi a respeito de que porque a documentação do pregão, ela só vai ser analisada depois, né? Em licitações presenciais, o pregoeiro pode até voltar os atos e até reabrir a fase de lances. No Comprasnet, isso não é possível. Nos pregões eletrônicos, não é possível fazer isso. Ele vai ter que, a penalidade da empresa, vamos dizer assim, é inabilitar, tá? É ser inabilitada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Mas a compatibilidade tem que ser específica na área do objeto, se pede porteiro, mas
Não, olha só, gente, o Afonso, ele fez uma pergunta interessante, Ana. A compatibilidade tem que ser específica na área do objeto do edital, ou seja, se pede porteiro, mas eu ofereço atestado técnico de vigia. Primeiro, bora separar um pouco as coisas. Se você se você presta serviços se você tem na sua atividade empresarial o fornecimento, a terceirização de mão de obra, tá? Vai englobar porteiro, vigia, todo mundo, tá? Aí, como é que você vai comprovar que você tem, por exemplo, que você já tem a capacidade técnica de que já gerenciou, já administrou porteiro? Não pode pedir específico dessa forma, porque se eu gerencio porteiro, a não ser no caso de vigia, porque vigia você vai ter outros documentos técnicos, como autorização da Polícia Federal, tem um monte de coisa envolvida, mas se você administra, se você tem serviços de terceirização, a sua capacidade é de administrar essa mão de obra. É essa atividade e o objeto da licitação. Eu sei que muitos objetos pedem que tenha porteiro, que tenha secretária, que tenha servente, e querem específico para isso. Só que eu discordo e já impugnei edital em relação a essa situação, porque a tua atividade é de terceirização de mão de obra, não importa qual ela seja. Tá? Inclusive, nessas licitações pode pedir até o CRA, exatamente por isso, tá? Porque é a sua capacidade de administrar aquela mão de obra, mas a gente não vai aprofundar nisso, senão a gente vai começar a falar de um monte de coisa que não tem nada a ver. Tá? Vamos lá. Eu só queria pontuar aqui algumas questões, amiga, antes da gente prosseguir, que tiveram muitas perguntas. Capacidade de pagamento dos órgãos públicos. Gente, isso daí ainda é muito orgânico, tá? Como que eu avalio a capacidade daquele órgão público, se ele é bom pagador ou não? É de forma orgânica mesmo, visualizando lá no portal da transparência, são essas questões, tá? Ainda não se tem um banco de dados a respeito disso, mas vão ter ferramentas que vão facilitar a sua busca para você chegar a essa conclusão. A gente vai falar sobre isso. Empresas que não estão no... Só vou falar que o Afonso me corrigiu, vigia não tem Polícia Federal. É verdade, vigia não tem Polícia Federal. Quando você colocou vigia, é o vigilante que tem, tá? Mas, assim, tudo envolve a terceirização de mão de obra. Eu não vou entrar no mérito, porque é uma discussão que vai... Empresas, uma questão muito interessante aqui, ó. Empresas que não são do ramo, tá acontecendo muito isso, amiga. Empresas que não são do ramo entram no pregão eletrônico só para baixar o valor. O que faz com relação a isso? Gente, é bater em cima e pedir penalização. Se vocês que são licitantes não estão agindo, usando aí da sua fiscalização social, até mais do que de próprio licitante, não tem como outra pessoa ver, né? São muitas licitações. Então, a obrigação dos licitantes que estão vendo esses aventureiros é exigir que o órgão penalize, tá? É a orientação que a gente dá, né? Exatamente. Só mais uma questão ainda dentro desse bloco que a gente falou. O Lúcio também falou de algo semelhante, que são empresas que entram, ganham a licitação, depois não apresentam ou a habilitação ou a proposta, a depender aí da modalidade, né? E não são punidas. Tem que ser exigido isso, solicita isso, né? Registra, nem que seja na sua intenção recursal, solicita isso, você tem que motivar isso de alguma forma, ou na controladoria do órgão. Exato. Lembra que lá no pregão eletrônico, vocês apresentam uma declaração bem no início. Logo que vocês vão marcar lá no sistema, cumpre plenamente os requisitos de habilitação. E essa declaração vincula que aquele licitante precisa apresentar a sua habilitação e estar habilitado. Ele não pode ser aventureiro no lance. Por isso. muitos órgãos, principalmente os federais, estão abrindo processo administrativo contra aqueles que estão
sendo Um atrás do inabilitados ou outro. não apresentam a documentação, somem do certame, tá? Então, para quem Amiga, para perguntou... finalizar esse bloco, uma coisa importantíssima que o Moisés perguntou, eu estava anotando aqui para poder ficar mais fácil para a gente. Uma coisa importantíssima que o Moisés perguntou, que eu vou falar agora, mas antes eu quero dizer que a pergunta do Roberto sobre o débito da Fiocruz com mais de 90 dias, a dúvida do Alex Frogoso, essas são dúvidas, gente, que carecem de uma análise mais aprimorada por parte nossa, somente da gente ficar falando aqui e tentando encontrar uma solução. Então, se a gente não conseguir saldar essas dúvidas de vocês, eu e a Priscila estamos à disposição para poder resolver isso por meio de consultoria tranquilamente. Porque, pelo que eu vi, são questões mais complexas mesmo, tá? O Moisés perguntou, amiga, sobre a questão do credenciamento de consórcio. Também é uma coisa muito interessante, né? Assim, na verdade, não sei se eu entendi bem se foi em relação à participação de consórcios nas licitações ou em relação ao credenciamento, tá? Ao credenciamento. Tá. Credenciamento vai se dar, desculpa, da mesma forma como se dá com uma empresa que não seja consorciada. Ela vai ter que apresentar a procuração do consórcio. E se por acaso tem algumas situações que as empresas apresentam apenas a declaração de que vão ainda se consorciar, né? Já viste? Sim, chama compromisso. Compromisso, exatamente. Isso. E aí, qualquer empresa vai poder passar a procuração. Aquele consórcio vai precisar apresentar quem tem poderes para tal, e normalmente são as duas empresas que podem passar a procuração, e aí vai poder representar normalmente. Não há muito mistério, não, pessoal. É o mesmo tipo de procuração, com o mesmo raciocínio em relação às empresas, às sociedades empresariais, tá? Perfeito. Se quisesse falar da aceitação de consórcio, a gente tem que ver que a aceitação de consórcio nas licitações está no âmbito do poder discricionário da administração, tá? Ela tem que... Amiga, uma questão absurda que o Elvio trouxe. Já fomos inabilitados porque rezava no edital que a procuração deveria ter no máximo 90 dias da sua emissão. Porém, havia limite... Não, é isso mesmo. Usem o Código Civil, gente. Código Civil, agora não vou me recordar qual é o artigo de mandato. Lá no Código não tem Civil, prazo. Lá no Código Civil diz o seguinte, tá? Que todos os atos do representante, se eles não... Vamos supor que tem algum erro na procuração, devem ser ratificados pelo representante legal, pelo mandatário, pelo mandante, né? Então, o mandatário, ele pode ficar aí ele pode tomar algumas decisões, e essas decisões dele, se tiver algum problema no documento, pode ser ratificada pelo representante legal. É algo muito jurídico, difícil de passar para vocês, porque caberia um tipo de recurso, um tipo de intervenção na hora do certame, que só um advogado vai poder orientar. Mas há a possibilidade de usar o Código Civil em relação a esse probleminha aí, tá? Em relação à validade. Já usei muito isso, muito, demais. Tá? Então, vamos lá. Gente, está despencando perguntas aqui que não tem muito correlação com o que a gente está falando agora. Então, vocês vão desculpando a gente, não está entrando nos assuntos especificamente nesse momento, porque senão a gente não entrega o conteúdo que a gente se comprometeu a entregar. Mas vão deixando aí as suas dúvidas, tem os e-mails, tem os nossos e-mails, a gente vai dando um jeito aí. Avançar mais um pouco e falar... Beleza. E falar de uma das condições de participação que vocês precisam ficar de olho, tá? Vedada, gente, a contratação de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de quem? Detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação. Ou até, gente, da autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. Tem muita gente que não olha, e isso está lá também no contrato social, se aquele administrador ou sócio com poder de direção, lembra que é o administrador da sociedade, né, se ele é familiar de algum servidor, de algum agente.
né? Então, fiquem de olho, porque considera-se familiar aí, e aí a gente vai... Lembre que vai ter que anotar, não tem jeito. Quem está aí com papel e caneta vai ter que anotar. Mas considera familiar o cônjuge, o companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade até o 3º grau. Isso aí veio de uma súmula do STF, gente, e é uma das condições de participação que vocês precisam olhar. Eu sei que às vezes é muito difícil, mas é o poder investigativo, às vezes é uma licitação que vai mudar o negócio de vocês, e isso faz parte da análise de concorrentes, olhar se existe algum familiar ali, né, e eu já vi muitos, tá? Muitos casos, que tem parentesco com dirigentes do órgão, e a gente vai buscando ali, vai fazendo aquele poder, aquela investigação básica, aquele detetive básico, né? Deixa eu ver se... eu tô pensando aqui que tá... Ué? Ah, tá. É que eu fui olhar aqui o que o nosso diretor tava falando. Me distraí. Amiga, quer complementar mais alguma coisa? Não, tá tudo ok. Tem várias perguntinhas, mas eu vou deixar a gente avançar porque nós estamos atrasadinhas. Tá, lembra, pessoal, que o pregoeiro, vamos falar de pregão um pouquinho, né? O pregoeiro, ele verifica, pode verificar, né, o descumprimento das condições de participação, especialmente também quanto à existência de sanção, Ana. Então, ele tem que consultar alguns cadastros, e vocês também já podem consultar os cadastros também, com antecedência, já saber com quem vocês vão lidar, porque lá no sistema já disponibiliza quem vai participar. Eu não sei se consegue, às vezes é um concorrente que está na sua cola, e você quer saber, consulta o CICAF, o cadastro 6, que é o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, né, da CGU, vai lá no portal da transparência, tem todos esses cadastros lá, e tem um outro cadastro também muito importante que vocês devem consultar, que é o da improbidade, que é aquele Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por atos de improbidade administrativa, lá do CNJ, consultem também, tá? O pregoeiro isso tudo tá disponível para vocês, ok? Não é só para pregoeiro, não é só para agente público, não. Então, se vocês puderem consultar os licitantes, que podem ser consultados aí, inclusive o nome da pessoa jurídica e do sócio. Pode consultar o CPF do sócio, saber se ele tem penalidade, tá? Além do tradicional CICAF, que vocês precisam exigir que o pregoeiro também faça esta análise. Tem muito pregoeiro que não está nem olhando mais CICAF, só quer olhar a documentação, Ana. Já vi muito isso acontecer. Né? Não quer olhar CICAF, quando a gente vai ver o CICAF está todo bagunçado lá, enfim, mas tem os níveis lá tem os níveis de credenciamento, o edital vai te dizer quais as documentações que precisam serem apresentadas, ok? Tem mais alguma pergunta? Ótimo. Júlia já até colocou aqui. Que eficiência! Muito bem, nosso assessor aqui. Que eficiência! Vamos partir lá para a fase de habilitação. Já falamos rapidamente, já estamos com 10 horas de webinar. Falamos de análise de mercado, análise de concorrentes, falamos de condições de participação, credenciamento, habilitação, já falamos também um pouco aqui de habilitação jurídica em relação ao contrato social. Eu só queria falar que, quanto à habilitação, pessoal, olhem a inscrição do cadastro municipal e estadual. Nem sempre a empresa, a depender da sua atividade, vai ter os dois cadastros, inscrições, tanto municipal quanto estadual. Eu peguei o edital ontem mesmo, pedindo inscrição estadual e municipal. Não vão procurar pelo em ovo, tá? A depender da natureza da atividade da empresa, ela vai ter ou um ou outro, ok? Então, assim, não se apeguem muito a isso, porque eu já vi muito licitante, porque o edital está pedindo os dois, e dá uma de João sem braço. Outra coisa que eu queria falar para vocês, não deem uma de João sem braço, porque fica feio.
Vocês estão procurando pelo em ovo, querendo tirar o licitante a todo custo. Isso atrasa o processo. E lembrem, estamos lidando com interesse público. Não atravanquem um processo só porque vocês querem ser... como é que eu posso falar? Aquela pessoa que é... Encrenqueira, cri-cri, né? Cri-cri. Aqui ainda fala... Aquela pessoa que é cri-cri, olha a documentação do concorrente, sabe que não precisa falar, mas eu vou entrar com recurso só para encher a paciência. Não façam isso, tá, pessoal? Vamos lembrar que há um interesse público envolvido nessas licitações e que, às vezes, você, quando atrasa o processo, você atrasa o atendimento ali de um interesse da sociedade, tá? E, rapidamente, Ana, para a gente... Eu vou finalizar e aí tu ficas à vontade para complementar. Eu queria falar sobre a qualificação econômica em relação à falência, pessoal. Gente, já tem decisão do STJ proferindo aí um entendimento no sentido de que a exigência de apresentação de certidão negativa de recuperação judicial, ela deve ser relativizada. Olha só, mudou completamente o rumo da história. Tá? Por que tem que ser relativizada? Porque é preciso possibilitar à empresa que esteja em recuperação judicial participar das licitações públicas, contanto que ela demonstre, tá, a sua capacidade econômica lá na fase de habilitação e leve aí a conclusão de que ela é possível fornecer, que ela é possível fazer, entregar aquele objeto, tá? Então, lembre que o que está envolvendo aí é o princípio da preservação da empresa mesmo, a sua função social, o estímulo à atividade econômica, tudo isso envolve a recuperação de falência, a certidão negativa de falência. Então, a gente ainda vê nos editais que é uma das condições até de participação a empresa não estar, né, em processo de falência e recuperação judicial, só que não, tá? Estou trazendo uma decisão, um entendimento mais recente aqui para vocês, que foi essa decisão do STJ, tá bom? Ana, vou parar de falar de habilitação, iria falar um pouco de qualificação técnica, mas eu queria que tu complementasses aí no que tu achas melhor. Ela tá... Você tá achando legal? Quer dizer, não tô achando legal, porque o pessoal tá tendo tanta dúvida aqui sobre habilitação e qualificação técnica, dúvidas assim, que a gente responde no nosso Instagram todo dia. Então, isso significa que o pessoal não está seguindo a gente. Porque se tivesse, é sério, se tivesse, olha, tinha respondido a pelo menos 70% das perguntas que estão aqui. É incrível. A pergunta mesmo do qualificação técnica profissional e operacional, a gente fez uma live de ligação. Super massa. Respondemos todas as dúvidas. A questão de exigência mínima de percentual para capacitação técnica, gente, isso é entendimento assim, pacífico já dos tribunais de contas. Pode-se exigir até 50%, tá? Vai ser cada vez mais comum ter a quantidade percentual nos editais. Hoje eu peguei mesmo edital super complexo, 15 milhões. A gente está fazendo a análise dele, para e passo, e tá lá 50%, e aí ele coloca elencado lá, papapá. Então, assim, isso já é entendimento pacificado. Então, assim, muitas das perguntas que tem aqui, com certeza, tem no blog da Licite Mais, tem no meu perfil, no perfil da Priscila. Eu acho que a gente precisa fazer um webinar só de habilitação técnica, que eu vi que a maioria aqui é sobre atestados, né, sobre a exigência de profissionais, se eu posso pedir ou não. Acabou de surgir aqui uma do Edson. Mas hoje, gente, não é a gente não tem como, é humanamente impossível falar sobre todas a habilitação jurídica. Não era uma live de habilitação jurídica, perdão, de habilitação, era um webinar a respeito da análise do concorrente como um todo mesmo. O que vocês precisam olhar no credenciamento? Eu falei bem de forma
bem ampla, mas que deu para pegar o espírito da coisa. A Ana falou sobre análise de concorrência, de mercado. O povo está aqui, né? A gente está falando, o povo está aqui, já passou mais de uma hora, a gente vai falar. Falamos sobre credenciamento, condição de participação, cheguei a falar. Lembre-se que é bom investigar se aquela empresa que já está lá no pé de você, se não tem algum familiar, né? E lembrando que não é só de cargo efetivo, pode ser sim de cargo em comissão e direção. Que mais que nós falamos? Falamos já aqui da qualificação econômica, falamos um pouco que mais? Falamos da qualificação técnica. Isso. Eu falarei aqui os atestados, no mesmo rumo da compatibilidade ali do contrato social em relação ao objeto social. A atividade ela precisa ser compatível, não é igual. Em nenhum momento a lei falou de que eu preciso que o licitante já tenha fornecido igualzinho que eu estou pedindo. Não. Fala de compatibilidade em prazos, condições e características. Compatibilidade, semelhança é totalmente diferente de igualdade, né? Então, a gente precisa entender esses conceitos para a gente não falar besteira e não entrar com recurso por entrar. Porque você... Por bobeira. Porque, como eu disse, o interesse público está envolvido nisso tudo, tá bom? Amiga, agora a gente guardou uma pérolazinha para o final. Porque a gente falou analisar a concorrente, visualizar a questão de extensão do mercado. Às vezes eu vou pesquisar isso por produto, às vezes eu vou pesquisar isso por serviço, às vezes eu vou pesquisar isso por região, às vezes eu quero saber como está aqui no centro-oeste, às vezes eu quero saber como que está lá no norte. Então, assim, o que eu quero, amiga, que você me diga para facilitar a vida das pessoas? Porque a gente criou o problema, então agora a gente tem que dar a solução. Nós criamos o problema na cabecinha das pessoas. Como é que vocês vão analisar isso? Isso, a gente cria o problema, mas a gente dá a solução. A gente criou o problema, dizendo para vocês que é extremamente enriquecedor, né, trazer essa análise de concorrente para o crescimento da minha empresa, para também eu aprender com os erros, para eu analisar credenciamento, analisar habilitação, todas essas questões. Mas aí, eu agora quero saber como que eu posso fazer isso de uma forma mais ágil, mais assertiva, porque tempo é dinheiro e a gente não pode errar. Então, eu quero saber se a gente pode fazer isso e se você tem alguma dica a respeito disso. Vamos lá, pessoal. Vou apresentar para vocês uma ferramenta excepcional da Licite Mais. Eu fiquei muito feliz. Eu adoro quando é colorido. A Licite Mais me procurou e me mostrou a nova funcionalidade do gerenciador de licitações da Licite Mais. Aqui, gente, nós vamos encontrar, dentre as abas que vocês já estão acostumados, além de que eu sei que tem aulinha minha bem aqui, ó. Não percam, tá tudo aqui. E olha só que sensacional. Você pode analisar os seus concorrentes rapidamente pelo gerenciador de licitações da Licite. Você coloca o seu... nessa abinha, amiga, do cantinho. Sim, já tem uma abinha para isso, né? Vem aqui, ó, concorrente... O pessoal tá vendo? Tá conseguindo visualizar? Vocês estão vendo? Estão, né? Estão vendo? Eu não tô vendo vocês, tá? Então, só tô vendo aqui o gerenciador. Ana, será que algum aluno nosso quer olhar a sua empresa aqui? Coloquem o CNPJ aí pra gente ver. Gente, isso aqui não é contra a lei, tá? E tudo que vai aparecer aqui de portais de transparência. É o que a empresa já tem dentro do mercado público e está no portal da transparência. Está à disposição de dados no portais públicos. O concorrente. Então, amigo, o Júlio indicou o CNPJ dele, 26 09. Tá? Peraí. 2609 27 77 1000 contra 17. Júlio, né? Júlio vai ser nossa cobaia. O primeiro que mandou.
Participa de licitação? Olha aí. Olha que legal. E olha que legal, dia... gente. Aqui vocês vão encontrar as informações das empresas, tudo que ela já... Hoje em dia tudo é sincronizado, né? Tudo tem... Isso. Nossa, muito simples. E aí, rapidamente, você consegue saber o endereço dessa empresa, todas as informações que ela passou para a Receita estão aqui. E olha que legal. Nós temos documentação da empresa que também ela já apresentou. Quadro de sócios. Nós temos aqui, quando você clica aqui, você sabe aonde essa empresa está localizada. Inclusive, vou clicar aqui, hein? Olha, em sociedades, é tão interessante que está escrito aí, ó. No caso dessa do Júlio, ela não é sócia de outras empresas, certo? E vocês sabem que se ela fosse ME/EPP e fosse sócia de outra empresa, ela perderia os benefícios de ME/EPP. Tá lá na lei complementar 123. Olha que interessante, já traz essa informação. Se você clicar aqui no Street View, vai aparecer a chave da empresa. Que máximo! E quadro de sócios, capital. Aqui, certidões, as licitações que participou. Olha lá as licitações que participou lá. Olha! Nosso amigo. Júlio, tá vendo aí, Júlio? Júlio já tinha... Se tem sanções aqui não foi encontrado, né? Aí ele já traz a informação do 6 e do... Lá nos sanções, amiga. Ele já traz a informação do 6 e do CENEP, né? Exatamente, tá? E aqui, gente, ó, vou passar para cá, para análise de... Tem tudo isso aqui, essas abas para vocês olharem com carinho a empresa que vocês querem saber se realmente ela existe, quais são as documentações, o que ela já alimentou no sistema, já tem de alimentado no portal de transparência. E a análise de mercado é a minha paixão aqui. Pergunta aí qual é o objeto que o pessoal quer saber. Objeto, pessoal. O objeto que a gente vai licitar hoje é qual? Samambaia. Não, Samambaia não. Tô zoando, não vou colocar Samambaia. E aí? Coloca respirador, amiga, que tá na moda. Respirador? Será que é assim? O Guilherme tá falando máquina de costura. Ah, eu vou pro Guilherme. Nossa senhora. Máquina de costura? Pois é, também tô aqui pensando. Vai analisar esse período aqui, gente, dos últimos 6 meses, tá? Ah, entendi. Olha, teve licitação de máquina de costura. E é um mercado em ascensão. Vamos lá. Sim. Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo já licitaram. E por dispensa, amiga. Olha lá para você ver, tem até como ver. Por dispensa foi a maioria. Foram 7 licitações e pregão 1. Vamos clicar em dispensa para a gente ver quais foram essas licitações. Olha aí quais foram as licitações que pediram máquina de costura. Quem pediu foi o Guilherme? Brigada de Cavalaria, Hospital. Aí, Guilherme, tudo isso aqui tem máquina de costura. Agora, por que fizeram por dispensa em razão do valor? Tá? Uniforme, né, amiga? Deve ser uniforme, alguma coisa nesse sentido. E houve um pregão envolvendo máquina de costura, que é esse aqui. E aqui, gente, vocês conseguem ter ideia, ó, os órgãos com mais licitações é bem empatado. Olha os concorrentes aí. E os concorrentes, quem mais ganhou licitação de máquina de costura foi a Nolasco. Ela já ganhou 2 licitações de máquina de costura. E os resultados recentes também vão englobar os últimos 6 meses, estão todos aqui, de uma forma geral, tá? E como foi o objeto que foi solicitado? Ó. A maioria aqui é serviço de manutenção preventiva de máquina de costura. Tá? Ó, mais serviços de manutenção, mas já existe a máquina de costura. Ninguém compra mais máquina de costura, a não ser... Olha aqui. Foi para costurar as máquinas do Covid, o Siqueira tá falando. Aqui da Universidade Federal do Cariri. Tá, vai por isso que está em ascensão, né, pessoal?
Por isso que o mercado está ótimo. Então, gente, essa ferramenta do gerenciador de licitações da Licite Mais é uma ferramenta sensacional que eu e a Ana fizemos questão de trazer para vocês. Para que vocês consigam... faz parte, né? Vai ter que fazer parte do dia a dia de vocês. No sentido de conseguir otimizar tempo, ser mais assertivo. Alguém já conhece essa ferramenta aqui da Licite Mais? Coloca aí pra gente. Uma questão também, amiga, a gente que tem sócio, eu tenho empresa também que eu tenho sócio, uma das questões que a gente sempre fica assim, né, para tomar algum tipo de decisão, é trazer dados, é trazer questões que podem respaldar a gente de tomar algum tipo de decisão, seja vamos expandir, ou seja, vamos segurar mais a onda, ou então para onde vamos expandir, para qual região, qual tipo de serviço. Então, assim, é uma questão muito importante para vocês que têm aí todo esse banco de dados à disposição de vocês, tá? O pessoal está falando de outros portais que também têm essas informações. Na verdade, todos esses dados da Licite Mais são extraídos de portais oficiais, tá, gente? Então, são portais de transparência pública. O que a Licite Mais faz é trazer isso de uma forma compilada, né, e uma funcionalidade dentro do seu sistema, de forma que você possa tirar isso como um relatório, né? Eu quero saber... e mais fácil, né? Você já tem um gerenciador... Mais fácil, mais intuitivo. Já tem gerenciador, aula e, ao mesmo tempo, já entra aí com toda a análise de concorrentes, análise de mercado. Você colocar o objeto, quem já está acostumado com o seu negócio, sabe qual é a forma que o órgão solicita aquele objeto, né? Você vai testando ali, vai analisando e vai verificando como é que está até a própria movimentação dessas licitações. Isso é importantíssimo você saber, para você não imaginar, não tem licitação para minha atividade empresarial. Fez uma pesquisa de mercado? Que tipo de pesquisa você faz? E a gente sabe que o portal lá de transparência, de compras governamentais principalmente, ele é bem confuso, viu, Ana? O trabalho da Licite Mais foi de excelência, porque consegue mostrar de forma didática, eu diria, para o licitante, as informações todas que estão lá. Se vocês forem tentar, vocês vão apanhar um pouquinho no portal. Então, essa ferramenta da Licite Mais é muito bacana. E a de concorrente que você verifica o objeto, a documentação, se ela realmente existe, é sensacional para mim. Principalmente as licitações que você consegue visualizar que ela já ganhou, que ela já tem contrato. Então, foi muito bacana, é muito bacana essa ferramenta. Bem, gente... vocês sempre colocam coisas aqui que a gente já vem tratando. Eu achei isso muito interessante, amiga, muito mesmo. Até porque quando eu pensei em lançar alguma coisa online, que eu lancei aquele cursinho meu de habilitação, foi porque o pessoal tem muita dúvida nessa área. Igual o Guilherme está falando aqui, ó. Esclarecimentos sobre empresas que tenham sociedade com mais de uma empresa, né? A gente trata disso dentro da habilitação jurídica, porque a gente vai tratar o contrato, que foi o que você explanou aqui, que a gente tem que observar, como que a gente tem que olhar esses sócios. Gente, a primeira coisa que tem que olhar, se ela foi MEI-EPP e ela tem outra cota societária, outra empresa, ou uma empresa for sócia dela, vocês têm que olhar isso com lupa e ver se está lá nas excludentes da própria lei, né? Então, você consegue ver tudo que o concorrente vende para órgãos públicos, tudo aquilo que os portais estão fornecendo, Siqueira, você vai conseguir ver aí nessa plataforma, tá? Eu vou deixar aqui, já estou compartilhando, né? Tá, todo mundo ficou perguntando, enquanto você coloca aí pra gente, se vai ter essa live salva, né? Essa aula, essa partilha, esse bate-papo nosso. O que acontece? O pessoal da Licite Mais, o Guilherme da Licite Mais, vai disponibilizar para vocês um replay que vai chegar no e-mail de vocês, para que vocês possam ver. Às vezes perdeu o começo, às vezes teve que sair mais cedo. Então, vocês vão ter lá à disposição de vocês essa aula, esse bate-papo nosso,
que acredito que vocês... E aqui vocês podem encontrar a Licite Mais pelo site e pelo canal também do YouTube, tem muito conteúdo lá. Também fiz alguns vídeos para Licite Mais e podem encontrar também a gente no Instagram. E é isso, Ana, acho que a gente conseguiu, espero que a gente tenha conseguido de alguma forma trazer alguma novidade, algo novo para vocês. Eu vi que tem muita gente aqui que já está calejada e já participa de muitas licitações perguntando sobre atestado de capacidade técnica somatória, que são situações, são matérias bem mais complexas e que a gente precisa de um webinar só para isso. Então, encham aí a caixa de e-mail do nosso querido da Licite Mais e falem assim, queremos esse webinar agora diferente com este assunto. E aí o Guilherme entra em contato com a gente e a gente vê, se organiza para vocês, tá? De antemão, eu achei assim tão incrível, amiga, eu não tô puxando saco. Porque assim, todo mundo sabe do amor que eu tenho por você, é a primeira vez que eu venho para Licite Mais, mas assim, que energia gostosa que vocês me disponibilizaram. E olha que eu faço live quase todos os dias e eu nunca recebi uma interatividade, uma vibe tão... Eu sempre falei assim que todas as lives e webinar que eu participo pela Licite Mais, a galera é sensacional. E eles vêm em peso. E eles vêm, e eu ponho eles todos para escrever aqui. Quero saber de onde vocês são, com quem eu tô falando, o que faz, o que deixa de fazer. Eu viro amiga logo, sabe? Eu vou, bora, o que vocês estão fazendo aí? Vocês estão me escutando? E é muito bacana, viu, Ana? Agradecer a tua participação. Já me sinto da casa e seja muito bem-vinda. Foi sensacional. A tua experiência, principalmente na parte empresarial, assim, é algo que eu não tenho como explicar a minha satisfação de te ouvir, toda a tua expertise nisso. Espero que o povo aí tenha notado realmente o que tu falaste, né? Olha, tem gente de Marabá, bora colocar antes de mim. Eu não saio uma regra, Ana. Antes de tu falares que tu vais fechar esse webinar, tem uma regra básica aqui com os meus alunos, com os nossos empresários aqui. Não saio sem antes me dizer boa noite e vou embora. Esse negócio de fechar o webinar na minha cara é falta de educação. Então, eu deixo eles irem embora, eu digo tchau, tchau, professora, tchau, que antes era o professora, né? Tchau, doutora, tchau, professora. Aí eu deixo eles irem embora. Eu digo, é muito feio você fechar o computador na nossa cara e deixar a gente falando sozinha aqui, se despedindo. Vai lá, amiga. O Siqueira perguntou a respeito do parentesco, como eu tive uma experiência na lida da advocacia a respeito disso. Eu vou deixar uma mega dica para ele, uma dica de consultoria, para ele poder aí se aprofundar nessa questão da incompatibilidade de participação de licitação com relação a parentesco. Meu amigo, minha amiga, se for município, olhe a lei orgânica do município e se for um órgão, um ente federado, qual for a lei orgânica que rege esse ente, esse órgão público, tá? Lá você vai tirar essa dúvida. Se você não conseguir, parte para o Tribunal de Contas, o qual esse órgão é superior, com certeza lá vai ter uma decisão. Em caso você não encontre princípios, os princípios vão reger essa situação que você está colocando. Isso foi uma consultoria, sim, Siqueira, linda para você, e você merece. Eu queria agradecer o Guilherme, da Licite Mais, agradecer a Priscila por ter me proporcionado essa noite tão maravilhosa. Eu me sinto, assim, muito satisfeita, com um dever cumprido, mas com vontade de fazer ainda mais. Eu agradeço vocês que estão aqui e de já parabenizo pela atitude de vocês em estarem aqui nos ouvindo, porque eu sei que vocês estão cansados, amanhã cedo tem licitação, amanhã cedo tem correria, né, para todos nós, e vocês estão aqui, né, prestigiando e anotando tudo que a gente pode oferecer com a nossa experiência para vocês. Acompanha a página da Licite Mais, se vocês não seguem, porque a Licite Mais compartilha coisas de blog, vídeo,
aulas, tudo para vocês. Acompanhe, tanto no canal no YouTube quanto do Instagram. Acompanhe a Priscila, também posta. Saiu uma medida provisória, Priscila vai lá e faz um vídeo. Já explica para vocês, na visão do licitante, essa medida provisória por vídeo. Sigam-me também, que eu também tenho alguns vídeos, lives salvas, que podem aí serem aproveitadas por vocês nessa lida. E contem com a gente, né? Essa aqui é só um começo mesmo. Espero ainda vê-los. Quem sabe os de Goiânia me convidam para um cafezinho, né? Eu vou ficar esperando. Bahia tá aqui, Belém tá aqui, Palmas. Oi, Jailton e Rogério, tchau, boa noite para vocês. Sidney, tchau também. Paulo da Bahia, o Sidney também mandou tchau, Ana. Aline, muito obrigada. Joedilson, eu acho que é assim que fala. Clístenes, boa noite. Carlos, Francisca, de Boa Vista. Ai, que delícia. Santa Rosa, Rio Grande do Sul.